As doenças da coluna são condições médicas que afetam a coluna vertebral, que é uma estrutura fundamental no nosso corpo. Ela desempenha um papel crucial na sustentação, proteção da medula espinhal e permitindo movimentos flexíveis. Existem diversas doenças que podem afetar a coluna vertebral e algumas das mais comuns incluem a hérnia de disco, a osteoartrite, a estenose espinhal, a escoliose e a espondilose. Elas podem ser tratadas por um especialista e precisam ser cuidadas com atenção. Saiba mais sobre tudo isso e muito mais, agora no Bendita Hora. A gente está recebendo aqui na Rede Vida Televisão Dr. Carlos Roberto Macela Júnior. Dr. Macela já é sócio aqui do programa, já falei. O senhor já tem, olha, e é muito importante que o senhor venha, porque pela clareza e pelo conteúdo é muito bom. O Dr. Carlos é formado, é neurocirurgião e famoso, com um monte de especialização aí, ó. Estados Unidos, na Itália, em todo lugar. Ou seja, ele entende mesmo da saúde. Seja bem-vindo mais uma vez, doutor. Obrigado mais uma vez, padre. Muito obrigado. Doutor, a gente estava falando de doença de coluna e tal. Quais os principais doenças de coluna e o queixo que o pessoal tem, essa coisa da coluna? O senhor sabe que eu gosto muito de falar de dados, né? Porque eu acho importante para ter uma noção. Porque às vezes a pessoa fala, poxa, só eu tenho dor nas costas. Né? Mas a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, ela aponta que 80% da população tem ou terá dor nas costas uma vez na vida. 80% é quase essa população inteira. A população inteira. E quando eu vou ver quais as causas de dor nas costas, eu tenho osteomuscular, ou seja, articulação e musculatura, né? Depois, hérnia de disco. Hérnia de disco, é isso. Artrose, na coluna nós temos também. E aí depois nós podemos colocar uma chavinha de outros, que teria os tumores, as fraturas, causas que existem, claro, bastante, mas não é a primeira coisa que você pensa quando está com um paciente no consultório, por exemplo. Mas praticamente quase todo mundo vai ter uma dor nas costas, alguma coisa. Exatamente. E ocorreu uma coisa que não tem nada a ver. Aqui, então o homem não foi feito para andar reto. É bem interessante isso que o senhor falou, porque tem alguns estudos comparando... A evolução não era... Né? Exatamente. Tem uns estudos comparando a coluna dos quadrúpedes, né? Que tem uma biomecânica diferente, por ter uma distribuição mais homogênea, com os bípedes, que é o ser humano. Que é o ser humano, a gente vai praticamente forçado a ficar de pé, né? Forçado a ficar de pé. Exatamente. Existe uma pressão grande, né? Existe uma pressão. Inclusive, a maioria das pessoas acham que sentado não dá problema na coluna. Então, é verdade? Não, sentado aumenta a carga na coluna lombar, que é a coluna aqui de baixo. A gente então sentado. É uma medida realizada em newtons, né? Que é uma fórmula física, ok? Só que você tem uma pressão muito grande na região lombar. Tem gente que fala assim, eu tenho que ficar de pé para não sentir dor. Eu já vi gente falando assim, eu tenho dor nas costas, mas eu tenho que ficar de pé para não sentir dor. É interessante isso. Há uma pressão então exercida. Com certeza. Olha que coisa interessante. O doutor, o senhor falou da hérnia de disco. Muita gente fala que tem hérnia de disco, mas não sabe que tem hérnia de disco. De repente tem uma dor e atribui tudo à hérnia de disco também, né? Padre, é o seguinte, a hérnia de disco, ela faz parte de um conjunto de doenças causada pela... Tá bom, mas deixa eu só ele terminar aqui. Pela doença degenerativa da coluna. O que é a doença degenerativa da coluna? É um nome chique para falar envelhecimento da coluna, que começa a partir dos 30 anos de idade. Então, assim, se eu for aqui na Avenida Paulista, por exemplo, pegar pessoas acima dos 30 anos e fizer um exame de imagem com uma ressonância magnética, cerca de 47%, quase 50% vai ter ou uma doença degenerativa, ou uma hérnia de disco, ou uma artrose. Se esse indivíduo tem sintoma ou não, é outro capítulo. Se ele precisa de tratamento ou não, é outro capítulo. Então, o que é a hérnia de disco? Eu posso mostrar aqui? Eu gosto de falar que o disco, eu gosto de falar duas coisas. Primeiro, que o disco ele é como se fosse o amortecedor da coluna. Ele é constituído de colágeno, tipo 1 e tipo 2, e água. E ele, o senhor deve lembrar, o chiclete Babalu. Babalu. Então, eu sempre falo isso, meus seguidores adoram que eu falo isso, porque ele é como o chiclete Babalu. Ele tem uma capa grossa,
e um recheio aqui dentro. E o recheio Ao molhado. invés de ser de uva, né, que é igual ao chiclete, é de água e colágeno. E o que é a hérnia de disco? Não sei se a câmera está mostrando. É quando o recheio, ele Ou um chiclete. vaza, ó. E aí você aperta o nervinho que está aqui. É o nervo que dói. E aí dói. O nervo É um dói. tal do eu tenho ciático, eu tenho dor no nervo ciático. Por quê? Porque você tem uma compressão, tem algo Apertou apertando o nervo ali. responde. Só que eu tenho muito medo de, por exemplo, aquela pessoa, aquele amigo fala, dá uma olhadinha no meu exame, porque às vezes a pessoa tem uma hérnia de disco e não tem dor nenhuma. Existe essa possibilidade. Pode também. Claro. Eu já queimei a largada aqui já, né, Rodolfo? Então vamos fazer o quê, né? A gente vai ver um VT agora da hérnia de disco. A hérnia de disco é o pesadelo de muitas pessoas. O doutor já deu uma introdução. Foi uma introdução, doutor. A gente vai ver um VT e depois a gente fala A sobre hérnia isso. de disco. A hérnia de disco é uma condição médica que afeta a coluna vertebral, que é composta por vértebras que são separadas por discos invertebrados. Ela ocorre quando o núcleo gelatinoso do disco se rompe ou se desloca através do anel externo mais rígido, pressionando os nervos adjacentes ou a medula espinhal. Os sintomas mais comuns incluem dor nas costas ou no pescoço, que podem se estender para os braços ou pernas, dormência, formigamento e fraqueza muscular. Esses sintomas variam dependendo da localização da hérnia de disco na coluna vertebral. Existem vários fatores de risco para o desenvolvimento da hérnia de disco, incluindo envelhecimento, degeneração discal, levantamento de pesos inadequado, excesso de peso, atividades de alto impacto e predisposição genética. Mas como é feito o diagnóstico e qual será o tratamento mais adequado para a hérnia de disco? Saiba mais agora, aqui no Bendita Hora. Muito bem, ó. Olha lá, gente. O doutor mostrou aqui, ó, dá para mostrar de novo a bolinha? Olha lá, interessante. A hérnia de disco olha lá, é aquele momento aqui, aquele se rompeu e apertou. Doutor, a coluna é inteirinha, esses discos aí. Isso. Pode ter em qualquer lugar a hérnia de disco? Na coluna vertebral, ou seja, na coluna? Pode. Aqui até embaixo? Pode. Nós temos o pescoço, que é a cervical. Cervical. A coluna torácica ou dorsal, que são sinônimos, que é aqui no meio, e embaixo a coluna lombar, que é a região sacral. Tá? Por conta de uma situação física, o mais comum é a região lombar, por conta do peso, claro, e a região cervical por conta da mobilidade do pescoço. Então, na região cervical, a gente pode ter hérnia de disco? Pode, é comum. O que é menos comum, não vou falar raro, é menos comum é na região torácica ou dorsal, por conta da estrutura física, que nós temos uma coluna mais rígida, digamos, tá? Lombar tem mais peso e a região cervical você tem uma maior movimentação. Qual o tratamento? Quando o tratamento da hérnia de disco, o que é? Se ele rompeu, deu essa bolinha, o que vai? Tem jeito de botar essa bolinha para dentro? Isso é uma situação bem complexa. O que acontece? Primeira coisa, eu preciso entender o paciente. Primeira coisa, ele só tem dor, ele tem dor e formigamento na perna, perdeu a perna ou o braço, né? Perdeu a força. O que está acontecendo? Bom, então eu tenho tratamento conservador, que é repouso, ou fortalecimento muscular, analgesia, né? Remédio para dor, fisioterapia, pilates. Para alguns casos. 70% dos casos eu resolvo aqui. Assim. O período mais crítico que tem é de 8 a 12 semanas após o início do sintoma ou após a saída da hérnia de disco. Os casos que eu tenho perda de força, perda da sensibilidade ou dor intratável após 8 a 12 semanas, esse paciente tem que ir para a cirurgia. Ou bloqueios de dor. Bloqueios de dor, o que é? É uma espécie de infiltrações na coluna para tratamento da dor. Você não vai tratar a hérnia, vai tratar a dor. Os pacientes que têm a necessidade de cirurgia, com os critérios que eu falei há pouco, existem as cirurgias que eu só retiro a hérnia e mantenho o recheio todo lá dentro, existem alguns critérios, ou eu retiro a hérnia e todo o disco e coloco prótese e parafuso. Peraí, dá para tirar esse disco inteiro? Eu tiro todo o disco e coloco uma prótese aqui. Mas também... mas aí vai ficar sem essa mobilidade? Não, fica. O segmento todo ele consegue mexer. Ah, é? Só não perde a mobilidade. Não perde? Não.
E aí, em alguns casos ainda, eu preciso colocar parafusos aqui atrás para fixar o sistema, que é um sistema físico. Esse sistema, ele simula o movimento da bolsinha aí de coisa? Exatamente. Hoje eu tenho pacientes que fizeram cirurgia da coluna e são ciclistas, lutadores de jiu-jitsu. Isso! Enfim, tá? Vai depender de cada caso. O resumo que eu quero levar é 70% dá para resolver sem cirurgia. Sem cirurgia. Ponto. Os casos que são cirúrgicos, existem várias técnicas, mais invasivas e menos invasivas. Porém, independente do que vai ser realizado, o tratamento multidisciplinar, que é o que eu faço na minha clínica, é o que tem que ser feito. Ou seja, pode falar, neurocirurgião, fisioterapeuta, todo mundo junto, acupunturista, professor de pilates, exatamente. Todo mundo aí trabalhando, olha que demais, gente. Na sua clínica você faz tudo isso? Tem todos esses profissionais lá para fazer o tratamento global no paciente. Dor ciática, a gente vai falar de dor ciática. A dor ciática, eu vou perguntar, e a relação com a coluna vertebral. Veja o VT, depois vou perguntar ao doutor. A dor ciática é uma dor que se origina na parte inferior da coluna e se irradia pela parte de trás da perna. Ela é causada pela compressão ou inflamação do nervo ciático, o maior nervo do corpo humano. A dor ciática pode ser provocada por diversos fatores, como hérnia de disco, estenose espinhal, espondilolistese, gravidez ou trauma. O tratamento da dor ciática depende da causa e da intensidade da dor. Algumas medidas que podem aliviar os sintomas são repouso, aplicação de calor ou frio na região afetada, uso de medicamentos anti-inflamatórios ou analgésicos, fisioterapia, acupuntura ou cirurgia em casos mais graves. Dor ciática, essa questão dor ciática, o nervo ciático é um nervo que atravessa o corpo. O senhor falou da outra vez, é um nervo grande do que a gente tem, né? Isso, o conjunto de nervos é um plexo. Então, na região lombar, bem acima do bumbum, começa o plexo lombar. Ah, tá. Ponto. Aí do plexo lombar sai um nervo bem grosso, passa o bumbum, coxa, pé, termina lá perto do tornozelo. Esse é o nervo ciático. Aí do nervo ciático é como se fosse um ramo de uma árvore, tá certo? Um galho. Vai saindo outros nervos do ciático. Então é muito comum. O que é a dor ciática típica? É aquela dor que começa na região lombar, passa pelo bumbum, coxa, panturrilha e pé. A gente sente na extensão toda do nervo? Na extensão toda. Podendo acometer os ramos do nervo ciático. Então pode ter uma dor na região vaginal. Que está ligado ao nervo ciático. Olha que coisa. Muitos pacientes falam, doutor, eu tenho uma dor na região lombar, vem para frente da coxa e pega um pouquinho o pênis. Tá? E vai para baixo. Porque o nervo vai inervando. E aí está acometendo, está apertando lá o nervo. E esse apertar pode ser de alguma coisa que está apertando aí na coluna? Isso, a primeira coisa que tem que acender o alerta, provavelmente é uma hérnia de disco. Por quê? Epidemiologia, o mais comum é hérnia de disco. Pode ser um tumor? Pode. Pode ser uma fratura? Pode. Pode ser um escorregamento de vértebra, uma vértebra está na frente da outra? Sei, pode ser. Seria a famosa listese, que é um escorregamento. Escorregou e aí ele... Pode ser, mas sempre tem que pensar em hérnia de disco, né? E aí, porque a hérnia de disco está, de repente, comprimindo o nervo ali e tá. Essa compressão de nervo, ela pode causar alguma coisa mais grave, mais do que a dor? Porque geralmente o sintoma é a dor, mas ela pode causar, tipo, de repente, a pessoa ficar sem andar, sem... Pode. A principal coisa é os gerais. Dor, sensação de formigamento, anestesia, perda da sensibilidade, alteração da força. E aí, alguns casos mais graves, que eu já não estou apertando o nervo, eu estou apertando a medula. Eu posso ter alteração do reflexo, que é aquele, com certeza o senhor já viu, que bate o martelinho. Bate o martelo, aqui na região patelar. Eu tenho um certo movimento, um movimento esperado. A pessoa pode perder esse movimento, pode perder o controle da urina, de evacuar. Isso por causa da medula? A medula. A medula é essa que está passando no meio. Essa amarela aqui. Essa medula que está... a medula é onde saem todos os outros nervinhos. Ela vem da cervical até a região lombar. E aí eu posso, por exemplo, ter pacientes com perda do equilíbrio,
pacientes que, olha, eu sempre andei super bem, agora eu estou precisando de cadeira de rodas. Nossa. Tem que investigar, às vezes é uma compressão na medula. Olha que coisa. Então pode ter sim casos mais graves, com certeza. Já ouviu falar em espondilite anquilosante? Olha, o nome é um desgraçado de feio. Vamos ver agora e depois o doutor vai explicar pra gente esse negócio. A espondilite anquilosante é uma forma crônica de artrite que afeta principalmente a coluna vertebral e as articulações sacroiliacas. É uma condição inflamatória que causa dor, rigidez e limitação de movimento nessas áreas afetadas. Embora seja mais comum na coluna vertebral, também pode afetar outras articulações, como os quadris, ombros e joelhos. A causa exata da espondilite anquilosante ainda é desconhecida, mas acredita-se que uma combinação de fatores genéticos e ambientais desempenha um papel no seu desenvolvimento. A doença é mais comum em homens jovens, no entanto, mulheres e pessoas de diferentes faixas etárias também podem ser afetadas. A rigidez matinal é um sintoma característico, com a pessoa sentindo-se rígida e incapaz de se movimentar adequadamente ao acordar. À medida que a doença progride, a inflamação crônica pode levar à fusão de vértebras, resultando em rigidez e perda de mobilidade na coluna vertebral. Mas como será que é feito o diagnóstico da espondilite anquilosante? Quais os tratamentos? A chance de cura? Veja mais agora. Peraí. Explica para mim o que é a espondilite. Agora que eu já Então é o seguinte, é um bom diagnóstico diferencial de uma causa de dor na coluna. Então, estou investigando o paciente, não tem hérnia, não tem tumor, não tem nada, eu preciso pensar em doenças reumatológicas. E aí a principal é a espondilite anquilosante, que ela faz parte, ela é uma consequência de um processo inflamatório crônico que aí vai causar alguma coisa. Por exemplo, a espondilite anquilosante. Então, o que acontece? A vértebra aqui, a coluna, na verdade, você tem corpo vertebral em cima e embaixo, tem o disco que nós já conversamos, tá certo? E aí nós temos aqui a parte articular. Que é o que é responsável pela articulação. Exato, pelos movimentos, tá certo? Porém, imagine durante anos gerado um processo inflamatório nessa região. Um resumo bom para finalizar assim a resposta é uma cicatrização. Quando o senhor se machuca, vai cicatrizar. Então imagina o tecido cicatricial aqui, bem na parte articular. O que acontece? Vai gerar dor crônica e rigidez. E rigidez porque ele vai estar colando um no outro. Tudo duro. Ele vai tocar, porque falou, pode fundir um osso no outro. Vai ficar fundido, vai ficar, entendeu? E aí por isso. Mas aí a pessoa vai ficando dura. Exatamente. Por isso que na anamnese, que é a entrevista clínica, é fundamental você perguntar para o indivíduo se quando ele acorda, ele tem rigidez matinal. Rigidez é que não consegue mexer muito. Eu sempre falo, olha, indivíduo, eu tenho certeza que a primeira coisa que você faz quando acordar é ir ao toalete. Tenho certeza que para escovar dente ou ir no banheiro, você se curva um pouco. É fácil ou é difícil? Ah, doutor, é difícil. Parece que minha coluna está toda dura. Opa. Pode ser alguma outra coisa aqui. Entendeu? E ao longo do dia, melhora ou piora? Piora. Opa. Investiguei, não tem hérnia, não tem nada. Vamos pedir alguns exames de sangue, que são as provas reumatológicas, para ver se tem a espondilite anquilosante. E a espondilite, ela pode chegar a um ponto que a pessoa fica totalmente rígida? Totalmente, para perder o movimento. Não, né? Não. Mas a pessoa perde a qualidade de vida, porque tudo que ela faz dói. E ela não consegue, né? Exatamente. Olha que coisa, gente, é impressionante. Eu já vi umas pessoas, agora eu estou divagando aqui, eu já vi umas pessoas que têm, para mover o pescoço, perderam esse movimento. Pode ser isso, não? Pode ser espondilite. Pode ser espondilite. Porque perderam esse movimento do pescoço. Perderam o movimento do pescoço. Pode ser espondilite, pode ser que teve uma fratura e perdeu o movimento adequado, né? Sei. Ou pode ser simplesmente um movimento de defesa. Ela tem uma hérnia de disco muito grande, dói quando o movimento... exatamente. Né? Nossa, impressionante, olha que coisa. A cirurgia minimamente invasiva da coluna é uma realidade que o cirurgião aqui, ó, que faz... opera quase todo dia, o senhor? Opera quase todo dia. Quase todo dia. Nossa, mano. Vamos ver.
As cirurgias na coluna costumavam ser algo que preocupava muitos pacientes, pois sua recuperação não é fácil e costumavam ser invasivas ao nosso corpo. Graças aos avanços da medicina, hoje em dia algumas operações possuem opções minimamente invasivas, incluindo cirurgias na coluna. Problemas como bico de papagaio, hérnia de disco lombar e cervical, estenose lombar e cervical, ciatalgia e dor no cóccix podem ser tratados com estas operações. As vantagens são várias, como menor lesão muscular, recuperação mais rápida, menos dor, menos agressão ao tecido e, dependendo da cirurgia, a alta pode ser no mesmo dia. Pasmem, mas existe até mesmo mais de um tipo de cirurgia minimamente invasiva na coluna, como cirurgia endoscópica da coluna vertebral, fixação percutânea da coluna vertebral e entre outros. Se tem problemas com a coluna, converse com um médico para a melhor opção de operação. Pasmem mesmo. Olha aqui, doutor, o senhor opera todos os dias. Houve um tempo que para operar a coluna tinha que abrir mesmo para o médico ter acesso? Graças a Deus a neurocirurgia, a cirurgia da coluna vertebral evoluiu aí como muita coisa da medicina. É claro que hoje nós temos muita técnica. Então, o que eu sempre falo, se existem muitas técnicas, nenhuma é a correta ou a única resposta definitiva. Então, cada caso é um caso. Vai depender. Idade do paciente, tipo do corpo, quantas hérnias tem, se a hérnia está para baixo, está para cima, está apertando muito. Como vai acessar tudo isso? Tá certo? Mas, de uma forma geral, ainda existem alguns casos para fazer uma incisão, ou seja, uma abertura maior na coluna, mas hoje a maioria dos casos é com cirurgia minimamente invasiva. Que é com aquele... Endoscopia. Ou com microscópio, com corte de 2 centímetros, né? Passagem de parafuso, eu falei para o senhor que passar o parafuso aqui, existem casos que tem que abrir uma incisão muito grande, expor muito a coluna. Hoje você faz pequenos cortes, vai fazer 4 parafusos, 4 pequenos furinhos do lugar, e passa. Qual que é a vantagem? Primeiro, o que dói mais num pós-operatório é lesão muscular, então menos lesão muscular. Isso. E existem casos que a alta é extremamente precoce, se não no mesmo dia, no dia seguinte. Nossa, que beleza. É uma beleza, porque antigamente o paciente ficava dias no hospital, quase uma semana. Na UTI. Gente, eu não te dei café. Desculpa. Não tem problema. Não tem problema sim, é um absurdo não ter dado café. O senhor vai tomar café, né? Sim. Desculpa ter cortado o senhor. Imagina, pelo amor de Deus. Mas com açúcar ou sem açúcar? Sem nada. Eu sou do time sem nada, lembra? O senhor é da seita que está crescendo muito, essa seita do sem açúcar. Doutor, me diga, a maioria das operações que o senhor faz são minimamente invasivas? Hoje a tendência é minimamente invasiva. Inclusive tem até cirurgia pela frente. Pela frente? É o que a gente chama de ALIF, que é via anterior, tá? Então, em alguns casos, existe um cirurgião geral que ajuda a fazer a abertura, não mexe em órgão, em estômago, passa pela gordura, pelo peritônio e aí acessa a coluna. Então, ou seja, tem muitas técnicas. O nosso objetivo é o que vai lesar menos o paciente, vai ter um melhor resultado e menor tempo de internação. E acho que o principal, o que o médico mais sabe fazer, o que o médico está mais habituado, né? Nossa, que interessante. Doutor, e tem muita coisa por microscópio também? É um microscópio de alta resolução, super potente. Fica o cirurgião principal e o auxiliar, os dois olhando. Você está mexendo muito perto de nervos e tudo ali. Nervo e medula, né? Então precisa. Nervo e medula, então precisa. Porque antigamente, quando as pessoas falavam, ai meu Deus do céu, operação de coluna, o pessoal tinha muito medo, né? Sim. Vai ficar com algum problema, não vai andar. Isso não existe mais, né? É muito difícil, né? Hoje tem muita tecnologia. Hoje a cirurgia, por exemplo, tem a monitorização neurofisiológica. O que é isso? É um neurologista especializado em condução do nervo, digamos. E aí ele coloca um monte de fiozinho, parece uma acupuntura, ligado a um fio que ele fica no computador. Ele fica vendo onde o nervo está sendo... Eu estou lá na cirurgia, fala, Carlos, está muito perto do nervo, sai daí. Ele percebe isso? Sai daí. Está muito perto da medula, sai daí.
E aí, neurologista amigo, posso continuar? Pode, tá longe, tá tudo bem. Que demais! E uma coisa que é uma satisfação muito grande é quando você entra na cirurgia, o paciente tem perda da função do nervo, aí quando você tira a hérnia ou um tumor, ele fala na hora, Carlos, voltou. Tornou 80% já. Aí valeu já o dia, valeu a semana, valeu tudo que... Só de tirar de repente aquele negócio? Exatamente, é uma satisfação muito grande. Meu Deus, que coisa. Doutor, questão de exercício físico, é claro, é muito importante para fortalecer e tal, mas ele pode prejudicar a coluna também? Se você não tem alteração de força, alteração de sensibilidade, só tem dor e não está em crise de dor, o exercício só tende a melhorar. Melhorar. Existe um trabalho relativamente antigo, acho que de 2013, que eles pegaram centros de coluna de todos os continentes. E eles viram que o paciente que faz muito repouso, ele tem piora da dor. Então é claro, é tudo uma questão de lógica. Carlos, eu só estou com uma dor no lombar, tá leve, tomei um analgésico, resolveu. Fiz uma ressonância, não tem uma hérnia muito grande. Olha, faz uma bicicleta, uma natação. Vai até ajudar. Exatamente, o fortalecimento. Eu tenho inúmeros pacientes que começaram a fazer atividade física e falaram, doutor, eu tô zero, eu não largo mais, eu viciei em academia. Olha que coisa. Impressionante. Isso que você fala é interessante, porque o repouso, ele não só ele tende a deixar a pessoa, de repente o corpo ir acostumando com certas coisas e tal. O que acontece, padre, é o seguinte, a pessoa sedentária, o músculo que não é ativado, ele é lipossubstituído. Você tem a troca de gordura por... Desculpa, músculo por gordura. E aí é um tecido frouxo. É um tecido que não serve para nada. E aí fico muito tempo de pé, dói o bumbum. Fico muito tempo de pé, dói as coxas. Mas eu só tenho 40 anos. Você faz academia? Fortalece? Não. Então pronto, e não tem como mentir, porque na gordura, na ressonância aparece a gordura. Então eu falo, não tem como mentir. Olha que interessante. Não, porque é interessante o senhor trazer essa noção, porque às vezes a pessoa, antigamente a pessoa falava, estava doente, ela vai para a cama para você recuperar. Antigamente tinha uma propaganda, né? Vitamina C e cama, quando tinha gripe, vitamina C e cama. Hoje, se você trabalhar, se você continuar, você vai fazendo o seu corpo reagir também. Exatamente, claro. Me liga, cara, estou com uma crise que eu não estou aguentando. Claro. Faz o repouso, ok? Tá uma dor leve, eu falo que nós temos uma farmácia dentro de nós. Você faz atividade física, você produz serotonina, que é o neurotransmissor do prazer. Você produz analgésicos do próprio corpo. Se você dorme bem, você produz mais serotonina. Se você é uma pessoa feliz, dá risada, você produz mais serotonina. Você tem uma farmácia dentro de você. Né? Então, por isso que eu falo, na minha clínica eu tenho psiquiatra especialista em dor. Que bom. Tenho fisioterapeuta, acupuntura, professor de pilates. Por quê? O paciente precisa ser visto como um todo. O paciente não é uma coluna. É verdade. A clínica que ele está falando chama Instituto Tratar. Meu Instituto Tratar. Aliás, você vai acessar, você vai agora fazer o seguinte, você vai se inscrever, seguir, é porque tem inscrever, curtir, tudo igual. Você vai seguir no Instagram o Dr. Carlos, atenção, @drcarlos.neurocirurgia, drcarlos.neurocirurgia, é o Dr. Carlos. E o site da clínica, institutotratar.com.br, institutotratar.com.br, que ele está falando que é uma clínica que você vai lá, não vai tratar somente a dor, não vai tratar somente isso, mas vai ter todos os especialistas ali junto com você. Doutor, onde que fica a clínica, doutor? Na rua Cincinato Braga. Cincinato Braga, aqui do lado Paulista, aqui, ó, que beleza. Que número? 321. Doutor, muito obrigado. Obrigado mesmo, mais uma vez, acho muito bom. Importantíssimo quando o senhor vem aqui, é muito importante mesmo. E obrigado, viu, gente? Obrigado. Bom, a gente vai encerrar o programa com o clipe Ouvi Dizer, do trio Melim, né? Esse trio Melim faz sucesso. Obrigado vocês aí, viu? Obrigado a todos que ficaram com a gente. Deus abençoe vocês. Amanhã eu encontro com vocês ao meio-dia.